Bom dia a todos. Nós vamos, neste momento, procurando fechar nossos olhos, serenando nossos pensamentos. Vamos buscando, neste momento, respirar profundamente, esquecendo todos os problemas que nos afligiram nesta manhã de hoje. Nós vamos então, companheiros, nos ligando ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, sentindo este companheiro neste momento ao nosso lado, e unidos a ele vamos rogando que ele possa nos elevar à presença da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E neste instante, envolvidos pelo amor da nossa mãe querida, sentindo que ela neste momento nos eleva à presença do nosso Senhor e Mestre Jesus. Vamos neste instante rogando ao Mestre Jesus que possa nos fortalecer, que possa nos inspirar. Vamos agradecendo a Ele a oportunidade da encarnação, a oportunidade que nos foi concedida de trabalho e aprendizado. E unidos ao Mestre, vamos buscar a presença do nosso Pai Criador através da prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia a todos mais uma vez, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Nosso tema desta manhã é a parábola do semeador. Antes de entrarmos na parábola, vamos entender a acepção geral desse termo, né? O que significa parábola, né? Na acepção geral do termo, a parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos mediante a comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se excelente meio de elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta como uma noz dentro da casca. Nós vamos então à parábola do semeador. Então, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, a 100 por 1. Dizendo isto, chamou:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram: O que significa esta parábola? Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola do semeador é este: a semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E aqui caiu na boa terra. Estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face à palavra de Deus, são beira do caminho, onde passam as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como estas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como for a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar 100 por 1. De maneira que a semente é a palavra de Deus, lei do amor, que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral em face o bem, até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus é a semente. É uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda a parte desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao mal, ao egoísmo e ao orgulho, apegados aos bens terrenos e às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. À beira do caminho, pedregal, o espinhol e a terra boa. E acresce ainda que todos os pregoeiros da palavra a pregoam tal como ela é, em sua simplicidade, e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas e de tanta retórica, ornam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida e enclausurada na forma, sem que se lhes possa ver o fundo e o âmago da essência. Muitos a pregam por interesse, como um mercenário
que semeia outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam os corações, mas endurece-os. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro e glórias. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós. Mesmo aqueles que desprezam a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que eu falei, esta o julgará no último dia. Isso está em João, capítulo 12. Que belíssimo, quadro quando apresenta-se às nossas vistas, quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todos os tempos. E aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, nos convidando à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. O Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado de salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos dessa parábola do semeador, que possamos entender a oportunidade que nos é concedida de aprender os ensinos do Mestre e colocá-los em prática e nos libertarmos espiritualmente. Nós vamos então, companheiros, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade, vamos abrindo os nossos corações, elevando os pensamentos, vamos vibrar muito amor pelo bem e pela paz universal. Vibremos amor pela paz no planeta Terra, vibremos amor pela paz entre os homens, vibremos muito amor pelo momento de transição pelo qual estamos passando. Vibremos muito amor por todos os nossos familiares, por todos aqueles que nos aguardam. Deixemos vibrações em aberto para que sejam levadas aos locais de maior necessidade. Nós só vamos assim, agradecendo, dando por encerrado a nossa preleção desta noite, desta manhã. Graças a Deus e que assim seja.